Bem-vindos ao episódio número 2 do podcast do Contra. O tema de hoje vai ser a loucura de ser lúcida. Olá, aqui é a Adrilena Guiar, sou psicanalista em formação, psicóloga clínica e criadora desse espaço de crítica, reflexão e provocação chamado do Contra. Trago nesse episódio uma confrontação muito maluca entre a lucidez e a loucura. Digo maluca porque vocês terão acesso aqui literalmente às vozes da minha cabeça, divagando sobre esses dois significantes. Ao longo desses minutos, convido vocês a pensarem junto comigo sobre o significado muito particular da loucura, que tanto amo, e da lucidez, que eu tanto temo, a partir das suas próprias perspectivas e a mergulhar nas possibilidades impossíveis de vivermos de acordo com aquilo que pulsa dentro de nós. Eu não posso deixar de prevenir vocês que nesse episódio eu não vou me prender a nenhuma teoria ou rigor técnico, e eu farei de conta que estou conversando aleatoriamente com amigos, e o único objetivo é viajar nas ideias e dar voz às minhas loucuras internas. Esses dias escutei no rádio uma música antiga, dessas que a gente gosta, sabe cantar de cor, mas que por algum motivo não explicado não faz parte de nenhuma playlist nossa. É a magia do rádio, né? Que nos transporta aleatoriamente para épocas remotas e traz recordações inesperadas e nos liga a pensamentos muito aleatórios, que, misturados ao ato de dirigir sozinha, me leva a reflexões inusitadas e despretensiosas. Eu particularmente me beneficio muito desses momentos e deixo a minha criatividade viajar livre, sem julgamentos, sem fronteiras, sem direção, literalmente. O pensamento que surgiu nesse dia foi a confrontação entre a loucura e a lucidez e como elas estão interligadas. Pensando nas hipóteses das origens desses dois conceitos, eu diria que o que dita a lucidez é a cultura de um local, a sociedade, a religião, as leis e o sistema político dessa sociedade que estamos inseridos. Nas nossas relações pessoais, o que é lúcido é aquilo que nos mantém dentro dos padrões estabelecidos nesses contextos. E a loucura seria então aquilo que não se submete a nada disso. A loucura é louca justamente por não se submeter a nada, por ignorar e confrontar aquilo que já foi predeterminado como correto e dar voz somente ao desejo, sem censura, sem reservas, sem inibições. Loucura seria viver radicalmente aquilo que pulsa internamente, sem a preocupação de uma consequência futura, ou loucura seria justamente viver tudo isso, apesar dessas consequências. Então, loucura seria então não ignorar a consequência, mas sim abraçá-la. Eu falo da loucura e da lucidez como um ato, não como um estado, ainda que em alguns momentos fique difícil diferenciá-los. E vamos pensar aqui um pouco. O que o desejo e a loucura têm em comum? No nosso dicionário, desejo significa aspiração, querer, vontade, expectativa de possuir ou alcançar algo. Porém, o desejo a que me refiro e que identifico nessa loucura que eu falo aqui é o desejo na ótica da psicanálise, que é aquele movimento que nos impulsiona à satisfação de algo, mesmo não se tendo certeza do que se é de fato. Não é um simples querer, é algo maior que nos empurra para a vida, que mesmo sem nunca ser satisfeito, porque a gente não sabe qual é, a gente persiste na sua busca. Muito louco, não? Já a definição de loucura no dicionário é distúrbio,
Alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir. Ou sentimento ou sensação que foge ao controle da razão. Veja que absurdo de definição. Como enquadrar um pensamento habitual como louco ou lúcido, se somos o tempo inteiro reprimidos no agir e no pensar? Agora vamos ver o seguinte. O que a lucidez e a castração têm em comum? A castração, no senso comum, diz que é privar dos órgãos essenciais a reprodução animal, capar, ou impedir ou limitar a vontade, a iniciativa ou a expressão de algo ou alguém, abafar, atrofiar, reprimir. Já para a psicanálise, a castração significa a instauração da lei simbólica que impossibilita a realização de um desejo. Nesse caso, teoricamente, do incesto. Em termos mais amplos, a castração simboliza que não temos tudo e não podemos tudo. Podemos dizer mais vulgarmente que são limites impostos sobre nós. Já a definição de lucidez no nosso dicionário diz que é a qualidade ou estado de ser lúcido, ou seja, de ter clareza de raciocínio, precisão de expressão e facilidade de compreensão. Na psicologia diz que é a fase de regresso a um pensamento normal após um período de delírio ou confusão mental. E ainda, a ausência de algo que possa obscurecer física ou moralmente. Outro absurdo. Porque como classificar algo como normal? Se normal, também segundo a definição do dicionário, é o que é usual, comum, natural. Pensando assim, a loucura seria então perfeitamente normal para muitos. A gente não precisa pensar muito para chegar à conclusão que loucura e lucidez são significantes. Isso é, ambos os termos são dotados de significados muito particulares, partindo do entendimento, contexto, vivência e desejos de cada um, numa lógica que é muito própria e talvez até sem sentido no contexto de uma outra pessoa. E eu ouso dizer que o que separa a loucura da lucidez é uma linha muito tênue e que muitas vezes a loucura é definida como má, como errada, e a lucidez confundida como boa ou correta. E esses são mais significantes atribuídos a essa cadeia de significados. Loucura é entregar o poder sobre a sua vida para outras pessoas na expectativa de estar fazendo a coisa certa. Mas considerando uma provável incapacidade sua de lidar com suas questões ou uma covardia, talvez, essa entrega de poder é o mais lúcido a se fazer. Confuso, não? É, muito. Exige coragem ser louco. E também há um preço externo a se pagar, coisa que na lucidez não é cobrado. A questão é que esse juízo de valor sobre preços a pagar e consequências, eles variam muito de pessoa para pessoa e também de situação em situação. Não podemos ignorar que exime pessoas que adotam ou a lucidez ou a loucura como um estilo de vida, o que é muito incoerente, porque o estilo de vida não é necessariamente um jeito de ser. Explico melhor. Aquele ser real, genuíno, da alma. Trocar a lucidez pela loucura traz malefícios disfarçados de benefícios, porque a loucura, intensa como é, não para de pulsar internamente, e lidar com essa ambivalência, desconsiderando uma em detrimento da outra, traz com certeza rupturas internas. Loucura é passar a vida inteira sem sentir o descompasso do coração, sem perder o fôlego diante de uma expectativa. Loucura é viver sobre a previsibilidade supostamente segura da lucidez, que nada arrisca, que nada perde, que nada ousa, que nada vive. Loucura
É tudo aquilo que transborda e rompe barreiras. A loucura grita e a lucidez cala. Diante de um desejo, a lucidez é insana e a loucura é impulsiva. Já a lucidez é contida. Loucura seria essa busca pela sanidade, busca por um ideal inalcançável. Não ceder seria lúcido ou louco. Viver uma vida de acordo com as expectativas alheias, louco ou lúcido. E aquela pessoa que passou a vida inteira reprimindo seus desejos e vontades? Fico imaginando a loucura que é viver essa briga interna entre o ceder e o persistir, sem, no entanto, desistir. Porém, eu não posso deixar de ponderar que a sociedade ela precisa impor um limite a essa pulsão que esbarra na loucura. Então, a lucidez, nesse caso, viria ordenar esse caos trazido pela loucura. Eu só me questiono que, em se tratando de desejo, se seria lúcido barrar essa pulsão, e se isso impulsionaria uma resposta ainda maior da loucura. Mas esses são questionamentos que só saberemos a resposta depois. Mas o fato é que, e disso nós não podemos duvidar, é que a pessoa, dita como louca, desorganiza o estado de todos ao redor. A loucura transborda, a lucidez represa. A loucura é nervosa? A lucidez calma? A loucura vive paixões e a lucidez domestica-as. A maneira mais desordenada de repressões e recalques virem à tona é, quem sabe, um ataque de pânico. Sentir a intensidade desses sentimentos que não mais podem ser reprimidos é uma maneira de enlouquecer temporariamente, sem receber o diagnóstico de loucura ou as sanções da lucidez. O pânico humaniza a loucura, isentando o sujeito de assumir o seu desejo. Mas isso é um outro assunto complexo que a gente pode falar mais adiante num outro podcast, quem sabe. Louco seria tentar dar conta de tanto de uma vez só. Ah, deixei para dizer agora no final a música que me inspirou essas reflexões malucas e sem propósito. E será que são tão sem propósito assim? Eu continuo aqui me questionando. Foi na voz de Rita Lee que a música composta em 1972 por ela e Arnaldo Batista, eu fui pesquisar isso porque eu achava que era de Mato Grosso, enfim. E aí fui procurar me informar mais para passar para vocês. É a Balada do Louco, e foi gravada inicialmente pelos Mutantes, mas foi na voz da Rita Lee que eu viajei nessas reflexões muito loucas. E a música inicia assim, abre aspas. Dizem que sou louca por amar assim. Se eu sou muito louca por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz. Fecha aspas. No final, a música ela traz a mais bela e lúcida tradução do sentimento de loucura, culminado pela cumplicidade dos loucos diante da paz alcançada. Abre aspas. Sim, sou muito louca, não vou me curar. Já não sou a única que encontrou a paz. Fecha aspas. E finalizo aqui com vocês perguntando se seria lúcido, então, abrir mão de todos os seus desejos em nome desse enquadramento? Seria louco, então, abrir mão de tudo aquilo que te prende em nome daquilo que te impulsiona, que te move e que te faz viver? Bem, sejamos lúcidos ou loucos para descobrir. Até a próxima, mas antes aproveita e escuta essa música para entrar no clima e continuar com essa inspiração. Me segue lá no Instagram, @AdrilenaAguiar, que lá vou anunciar para vocês quando virão os próximos episódios e de vez em quando soltar algum spoiler para aguçar a curiosidade de vocês. Até lá!